Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da unidade 3 do componente matemática. Eu sou o professor Hilner, eu te convido a acompanhar o objeto de conhecimento da aula de número 27. Polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero. Acompanhe também o detalhamento, medidas de ângulos internos de polígonos regulares. Então esse é o nosso tema, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso tema, né? Nós vamos falar aqui sobre a soma dos ângulos internos. Nós já vimos aqui, em outras aulas, a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Vamos recordar, então, como é que funciona essa soma dos ângulos internos com o triângulo, tá? O triângulo, se você bem lembra, né? Quando se soma, então, todos os três ângulos internos, tá bom? Seja ele de qual tipo for o nosso triângulo, tá bom? Sempre que nós somarmos as três medidas, essa medida, então, a soma, né, será igual a 180 graus, tá? Para qualquer triângulo. Então, não importa aí qual tipo de triângulo, né? Se é um triângulo escaleno, se é um equilátero, se é um isósceles, você somar esses três ângulos internos aqui, a soma deles deverá ser igual a 180 graus, tá? Então é com base nisso que nós vamos determinar a soma dos ângulos internos dos outros polígonos, tá bom? Seja quadrilátero, seja aí um pentágono, seja um hexágono, tá bom? Então, olha só, após traçar todas as diagonais por um vértice, obtivemos alguns triângulos que auxiliam no cálculo das somas SI, né, da soma dos ângulos internos, no caso do nosso polígono aí, tá? Então, olha só, esse polígono em questão, que a gente está vendo aí na tela, ele é um polígono de 4 lados, tá? Qual é o polígono em questão? Esse quadrilátero aqui, ó. Um polígono de 4 lados, ok? A gente consegue perceber pelo nosso esquema que a gente consegue dividir esse quadrilátero em dois triângulos, dividi-lo, né, em dois triângulos, não precisam ser iguais, né, mas que existem aí dois triângulos, tá bom? E, como a gente viu, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, então, se um triângulo vai ter 180 graus, somando os três ângulos, né, e o outro triângulo também, a gente pode, então, montar um esquema que vai levar a gente a um termo geral, a uma fórmula geral, para descobrir, então, quanto será a soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Seja ele de quantos lados ele tenha, tá bom? Então, olha só, para um polígono de 4 lados, a gente tem, então, a existência de dois triângulos internos, não é? Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então nós vamos multiplicar por 2, isso vai dar 360 graus, ou seja, para um quadrilátero, né, para qualquer polígono de 4 lados, quando a gente fizer a soma dos ângulos internos desse quadrilátero, a soma dos 4 ângulos internos deverá ser igual a 360 graus, tá? Então, para um triângulo, a soma vai ser 180 graus, para um quadrilátero já passa a ser 360 graus. Aí, com certeza, você deve estar se perguntando, né? E para os outros polígonos, os de 5 lados, 6 lados, 7 lados? Acompanhe comigo o nosso esquema aí, ó. Temos aí na tela, na parte de cima, na parte superior, um polígono de 5 lados, tá? O polígono de 5 lados é esse aqui, ó, o externo, tá? Perceba, então, que ele tem aqui, ó, 5 lados. Esse polígono de 5 lados, a gente consegue dividir esse polígono em 3 triângulos.
Então tá aí nosso esquema com nossos 3 triângulos. Então, a gente já sabe do triângulo, né? Que a soma dos ângulos internos vai dar 180, então vai ser 180, 180 com esse outro aqui, mais 180 com esse último triângulo aqui. Então, se o polígono tem 5 lados, a gente consegue, então, dividir em 3 triângulos, tá? 3 vezes 180, 540. Tá? Perceba, então, que na situação anterior, né, quando nós tínhamos 4 lados, nós conseguimos dividir em 2 triângulos, 2 vezes 180. Para 5 lados, nós temos 3 triângulos, então 3 vezes 180. Olha o que acontece agora com um polígono de 6 lados. Nós temos aqui, novamente vou marcar aqui, né, os 6 lados do nosso polígono. Aqui, ó. E a gente consegue dividir esse polígono de 6 lados em quantos triângulos? Em 4 triângulos. Então vai ser o quê? 180 de um, 180 do outro, mais 180 desse terceiro aqui, e por último esse quarto triângulo 180. Ou seja, quando nós temos 6 lados, nós conseguimos então dividir em 4 triângulos, 4 vezes 180, 720. Perceba então que nós temos aí uma lógica por trás, né, para determinar qual vai ser a soma dos ângulos internos. Olha só. Considerando então um polígono de n lados, ou seja, qualquer quantidade de lados, traçando então todas as diagonais a partir de um dos vértices desse polígono, obtemos sempre n menos 2 triângulos. Ou seja, esse n não é a quantidade de lados, então sempre vai ser a quantidade de lados menos 2. Professor, não estou entendendo direito. O que você está querendo dizer com isso? Olha só, vamos voltar aqui para o nosso esquema. Quando o polígono tem 4 lados, a gente consegue 2 triângulos, né? N menos 2. Qual é a quantidade de lados? 4, não é? 2 triângulos. O outro, N menos 2. 5 lados, a gente conseguia 3 triângulos. Também obedece aqui, ó, N menos 2. Tá? N menos 2 aqui também, ó. 6 lados, 4 triângulos. Então percebo que a quantidade de triângulos sempre é 2 unidades a menos do que a quantidade de lados. Se nós fizéssemos, por exemplo, para 7 lados, se o nosso polígono tivesse, então, 7 lados, quantos triângulos existiriam? É só observar isso aqui, ó. N menos 2. N é o número de lados. Se são 7, a gente subtrai 2. 7 menos 2, então vão ser 5 triângulos. Tá? Então é sempre 2 unidades a menos. Tá? A quantidade de triângulos que a gente consegue dividir o nosso polígono é sempre 2 unidades a menos do que a quantidade de lados, tá bom? E isso serve para todos eles, tá bom? Para 8 lados, para 9 lados, para 10 lados, tá? Se fossem 10 lados, se a gente tem, então, 10 lados, quantos triângulos a gente consegue dividir esse polígono? N menos 2, né? 10 menos 2, 8 triângulos. Tá? Sempre, então, 2 unidades a menos. Tá? É isso que está sendo dito aqui. Ó. N é o número de lados, então a quantidade de triângulos sempre vai ser a quantidade de lados menos 2. Tá? Então, se o meu polígono tem aí 20 lados, eu vou ter, então, 18 triângulos. Tá? Qual é a importância, então, da gente determinar o número de lados e o número de triângulos? Porque o número de triângulos a gente já sabe que vai ser a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, a quantidade de triângulos é o valor que eu vou multiplicar os 180. Tá? Então, descobrir a quantidade de triângulos que dá para dividir o nosso polígono, então pega esse valor e multiplica por 180, a gente vai ter, então,
a soma dos ângulos internos desse polígono, tá bom? É esse o segredo, então, para a gente determinar a quantidade, a soma dos ângulos internos de um determinado polígono, tá? Determina, então, quantos triângulos existem, multiplica por 180, a gente tem, então, o total dos seus ângulos somados, tá? Esse é o segredo, então, para a gente determinar, para a gente construir em uma fórmula, né? Uma expressão, uma equação que monta, então, que traz para a gente quanto vai ser a soma dos ângulos internos de um polígono. E está aí destacado para você. Sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a soma SI das medidas dos ângulos internos de n menos 2 triângulos é n menos 2 multiplicado por 180. Então, basta jogar a quantidade de lados do nosso polígono aqui, que ele vai dizer, então, qual vai ser a soma dos ângulos internos. Bora testar isso com alguns exemplos? Vamos, então, para o nosso primeiro exemplo. Está aqui, né? Para formalizar, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de n lados é igual a n menos 2 vezes 180. Beleza? Vamos ver então nosso primeiro exemplo. Está dizendo aí, ó, calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono, tá? Vamos supor que a gente já saiba aqui como determinar, então, que a gente não tenha visto ainda, né, qual vai ser a soma dos ângulos internos de um hexágono. Vamos calcular, então, utilizando aqui a nossa fórmula, né? A soma dos ângulos internos, tá, de um polígono de 6 lados, tá, vai ser n menos 2 vezes 180 graus. Como são 6 lados, então vai ser 6 menos 2 multiplicado por 180. 6 menos 2 não é igual a 4? Então, 4 vezes 180. É só multiplicar aí 4 por 180 que a gente vai determinar, então. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 8 vai dar 32, sobe 3. 4 vezes 1, 4 com mais 3. Então tá aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um polígono de 6 lados, né, que é justamente o hexágono, ele é, então, 720 graus. Somando, então, todos os seus ângulos internos, temos, então, 720 como resultado. Tá bom? Então, o nosso objetivo aqui são dois, tá bom? Um é determinar, né, qual vai ser a soma dos ângulos internos de um polígono de qualquer lado que ele tenha, né? Não importa aí a sua quantidade. E um outro objetivo que nós temos aqui também é saber qual polígono nós estamos aí lidando, né? Sabendo o contrário, né? Sabendo a soma dos seus ângulos internos, que é o nosso caso, o caso do nosso próximo exemplo. Acompanha comigo, olha só. A gente tem aí, ó, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 1080 graus. Ele já está dizendo aí qual é a soma dos ângulos internos, né? 1080. O que falta a gente determinar, então, é qual é esse polígono, né? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Qual é o polígono? Tá? É o caminho inverso do exemplo anterior. A gente queria, então, no primeiro exemplo, saber quanto é que era a soma dos ângulos internos. Aqui não, é o contrário. Ele já me deu a soma dos ângulos internos. Eu tenho que agora dizer qual é o polígono que tem esse valor aí como soma dos ângulos internos. Então a gente usa então a mesma fórmula, tá bom? Vai ser então um SN, né, que eu não sei a quantidade de lados, não sei que polígono é esse, mas eu sei que é n menos 2 multiplicado por 180 graus, né? Esse 1080 graus é justamente esse cara aqui, ó. Então eu vou trocar ele por 1080, tá? N menos 2
multiplicado com 180 graus. Fica um pouco estranho, né, quando a gente escreve assim o 1080 igual. Então eu vou arrumar aqui, ó. Vou primeiro escrever assim, ó. Tá? 180N menos 360 igual a 1080. O que eu fiz? Eu coloquei o 1080, né, para a direita, né, para o segundo membro, tá? E já apliquei a propriedade distributiva aqui, ó. 180 vezes N, 180N. 180 menos, multiplicado por menos 2, menos 360. E o 1080 que já estava lá do outro lado da igualdade, eu só continuei com ele, só que do lado direito, como a gente está mais convencionado a ver, né, numa expressão numérica, tá? Mas é o mesmo resultado. Ok? Vou voltar aqui para a gente continuar, então, a nossa continha. Olha só. Agora eu tenho aqui 180 em igual a 1080 mais... Opa, meu mais saiu errado. Mais 360. Agora sim, né? O negativo 360 estava no primeiro membro. Passei ele para o segundo membro. Ele foi, então, com o sinal contrário, né? Ele foi, então, com o sinal de mais. Então, nosso N vai ser 1080 somado com 360. Isso vai dar 1440. O 180 que está multiplicando N vai passar dividindo, né? E aí eu vou determinar, então, através dessa divisão, 1440 por 180, a gente vai ter exatamente a quantidade de lados deste polígono que estava faltando a gente determinar, tá? Então, olha só. Essa divisão vai ser igual a 8. Ou seja, o nosso N tem 8 lados. E qual é o nome, então, do polígono de 8 lados? Isso aí eu sei que vocês sabem, né? Quem acompanha o UFC já sabe que nome dá a esse polígono de 8 lados, né? É o octógono. Tá? Um polígono de 8 lados se chama octógono. Então a gente respondeu também essa pergunta utilizando aí a nossa expressão, a nossa equação da soma dos ângulos internos de um polígono, também para determinar de que polígono se tratava, né? Ele deu para a gente aí a soma dos ângulos internos, a gente fez então o uso aí da nossa equação para determinar qual era o nosso polígono. Beleza? Está conseguindo acompanhar? Eu acho que depois que a gente mostra, então, como fazer a substituição correta na nossa equação, fica tudo mais fácil, né? Vamos ver o nosso próximo exemplo, porque agora nós vamos elaborar um pouco mais aqui os nossos desafios. Acompanhe aí o nosso terceiro exemplo. Olha só. Calcule as medidas x e y indicadas na nossa figura, sabendo que y menos x é igual a 20 graus. Então, olha só. A gente precisa, então, determinar, né, o valor de x e o valor de y. Ele traz de informação somente essa equação aí, né, y menos x é igual a 20 graus, e o resto é com a gente. O que ainda contribui é a nossa figura, né, que traz aí um pentágono, né, um polígono de 5 lados, e 3 ângulos internos dele é x e 2 ângulos internos é y. Então, olha só, primeira coisa, qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Primeira coisa que a gente tem que responder é isso. Se eu não sei, eu tenho como calcular. A soma dos ângulos internos de um pentágono é 5
menos 2 vezes 180. Já estou aplicando aqui direto, tá? Você já sabe, então, qual é a equação que calcula, então já estou aplicando aqui direto. Então, o polígono aí de 5 lados vai ser 3 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono vai ser 3 multiplicado com 0 vai dar 0. 3 multiplicado com 8 vai dar 24, vai subir 2. 3 vezes 1 vai dar 3, com mais 2, 5. Ou seja, 540 graus. Então, quando eu somar os ângulos internos, que nesse caso aí é x mais x mais x mais y e mais y, isso será igual a 540. E esse é justamente o nosso próximo passo, tá? Vamos fazer a soma dos ângulos internos, então, nesse polígono. Olha só. X mais x mais x, 3x. Com y e y, 2y. Isso é igual a 540, não é isso? A gente conseguiu determinar a soma dos ângulos internos só com a nossa equação que calcula aí a soma dos ângulos internos de um pentágono, ok? Agora nós vamos utilizar aquela informação que foi dada lá no enunciado, ó. Y menos x é igual a 20, tá? Y menos x é igual a 20. Eu vou colocar a nossa expressão de uma outra maneira, tá? Vou colocar aqui, ó, menos x mais y. Aqui é a mesma equação, né? Só estou trocando aqui para ficar compatível com a equação que eu já tinha escrito aqui, ó. Tá? Eu deixei o menos x na frente, o y depois, porque a nossa primeira equação era 3x mais 2y, tá? Só para acompanhar direitinho aí o x com o y, tá? Mas é a mesma equação, tá? E nós temos então um sistema de equações, tá? Em um sistema de equações, nós temos aí alguns métodos para a solução, né? Dentre eles, o método da substituição, o método da comparação, método da adição, né? Você pode utilizar qualquer um dos três, tá? Eu sempre acho bem prático utilizar o método da adição, tá? Então aqui eu vou utilizar o método da adição para resolver esse sistema, tá? O método da adição consiste em realizar uma soma, né? Só que antes de realizar a soma, a gente vai fazer aqui uma multiplicação, tá? Eu vou multiplicar a segunda equação toda por 3. Porque aí, quando a gente multiplicar toda a segunda equação por 3, a gente ganha algo muito interessante, ó. 3 vezes menos x, menos 3x, 3 vezes y vai dar 3y, e 3 vezes 20 vai dar 60. Está aqui, ó. O que nós ganhamos de interessante é justamente essa oposição aqui, ó, com relação ao 3x positivo e o 3x negativo. Esse somado com o outro, eles se anulam. E é por isso que eu disse que era interessante. Antes de realizar a soma, multiplicar a segunda equação por 3. É assim que a gente utiliza, então, o método da adição. 2y mais 3y, 5y, e 540 com 60, vamos ter, então, 600. Aí a gente vai determinar o y, ó. Y é igual a 600 dividido por 5. Então, o objetivo da atividade era determinar o valor de y e o valor de x. Para determinar o valor de y, basta dividir, então, 600 por 5, tá? Realizando essa divisão, a gente encontra, então, o valor de y. Esse valor de y, então, vai ser igual a 120 graus, tá? Então, uma das etapas já foi cumprida. Achei o valor de y. Agora, vamos atrás do valor de x, tá? Uma vez que a gente tem o valor de x, a gente determina
utilizando qualquer uma dessas equações, tá? Eu vou usar uma cor diferente aqui, ó. A gente pode utilizar qualquer uma delas, inclusive ó, essa daqui, ó. Vou puxar ela para cá, ó. Menos x mais y igual a 20. Já que eu tenho o valor de y, ó, o valor de y é 120 igual a 20. Menos x vai ser 20 menos 120. Menos x vai ser igual a menos 100. Aí eu utilizo aquele recurso de multiplicar por menos 1, ó. Vou colocar aqui, ó, a multiplicação por menos 1. Aí a gente vai ter, então, x positivo e 100 positivo. Então tá aqui os dois valores, ó. Achei o valor de x e achei também o valor de y, tá? Todo esse trabalho, né, de montar aí o sistema e calcular tanto o valor de x quanto o valor de y, serviu então para determinar os ângulos internos, tá? A gente já sabia que a soma tinha que ser 540, né, porque nós utilizamos aqui a nossa equação, né? E agora a gente sabe, ó, que esse ângulo aqui, ó, deixa eu trocar a cor aqui do pincel. Esse ângulo aqui é um ângulo de 100 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 100 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 100 graus. Esse aqui é um ângulo de 120 graus. E esse outro também é um ângulo de 120 graus. Somando tudo, temos então os 540 que nós já havíamos previsto, tá bom? Então anota aí todos os detalhes. Se você se deparar com algum problema envolvendo aí todas essas questões, né, todas essas etapas de solução, você já sabe então como resolver um exercício desse tipo, não é mesmo? Ainda temos mais exemplos para mostrar para você. Acompanhe então o nosso próximo exemplo nessa mesma pegada. Olha só, confira aí comigo. Nós temos então que calcular o valor de x, tá? Para novamente um pentágono. A gente já sabe, né, que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540. A gente calculou na questão anterior. Então esse aqui vai ser resolvido de uma maneira bem mais rápida. Olha só, acompanhe aí comigo. Somando então x com 100 mais 110 mais 120 mais 100. Isso aqui tem que ser igual a 540, né? Não foi isso que a gente calculou? Então olha só. X mais 100 mais 100 dá 200, somado com 110 vai dar 310. Vou escrever aqui, então, 310 mais 120 igual a 540. X vai ser igual a 310 mais 120, 430, igual a 540. X vai ser, então, 540 menos 430, né? Botei ele para o segundo membro. A gente troca, então, o seu sinal. 540 menos 430, vamos ter, então, x igual a 110 graus, tá? Bem simples, né? Bem fácil, uma vez que a gente já determinou aí a soma dos ângulos internos de um pentágono, a gente descobriu, então, que esse ângulo aqui é um ângulo de 110 graus. Beleza? O resto foi utilizando ali os recursos da álgebra mesmo. Beleza? Conseguiu acompanhar? Temos mais um exemplo, nosso último exemplo, para você desenvolver junto comigo, para mostrar que você realmente entendeu. Olha só esse caso aí. Para esse caso, nós temos um ângulo que é x menos 20, temos um ângulo de 143, outro ângulo que é x, outro ângulo de 143, e esse aqui que é um quadradinho, você com certeza já sabe que ele é de 90 graus, não é? Então, da mesma maneira que a gente resolveu o exemplo anterior, a gente pode responder esse aqui também, ó. Nós vamos ter, então, x menos 20
mais 143, mais x, mais 143, mais 90. Que tipo de polígono é esse? Também não é um pentágono? A soma deles não é 540, soma dos ângulos internos. Então é isso que nós vamos calcular, tá? Então nós vamos ter aí, ó, depois que a gente realizar todas as somas aí, ó, vamos ter 2x igual a 540, tá? Estou resumindo aqui as etapas, tá? Menos 356, tá? Já tá todas as operações realizadas aí. Por que 2x? Porque nós temos x mais x, tá? Então nós vamos ter aqui x igual a 184 dividido por 2. O nosso x então vai ser de 92 graus, tá? Esse então é o valor daquele ângulo x que está aqui, ó. Ele mede então 92 graus, tá? Então 356 já é o resultado da soma de 143 com mais 90 subtraído 20, tá? E aí quando ele passa para o segundo membro, ele troca o sinal, né? Subtrai de 540. X somado com x, esse x é 1x, né? Somado com esse outro 1x, 2x, tá? Por isso, então, que nós chegamos ao final aí com o x igual a 92 graus. Beleza? Então, essas são as etapas. Mostramos aqui vários exemplos, né? Onde a gente pode utilizar aí a soma dos ângulos internos de um polígono, tá bom? Chegamos ao final, espero que você tenha compreendido. Chegamos ao final da nossa aula.